Olá para você que acompanha o canal da família. O Jornada Missão de Vida de hoje traz a visita da equipe de comunicação da Diocese de Apucarana, no Paraná, aos estúdios da Rede Vida de televisão. A equipe da Pastoral de Comunicação da Diocese de Apucarana, no Paraná, visitou os estúdios da Rede Vida de televisão. Na oportunidade, a equipe conversou com o diretor de jornalismo do Canal da Família, Luiz Antônio Monteiro, e apresentou o trabalho que a Diocese desenvolve no setor de comunicação através de plataformas digitais. Cidinha Jardim, que é diretora da DATV, canal oficial da Diocese de Apucarana, fala sobre a experiência. A Rede Vida é, sem dúvida, uma referência como um canal católico. Eu sou do estado de São Paulo, natural do estado de São Paulo. Conheci pessoalmente Dom Antônio Maria Mutiolo, que era o nosso bispo de Botucatu, um dos fundadores da Rede Vida. E sempre assim, com muitos bons olhos, vi, às vezes acompanho as missas ao vivo, padres da nossa diocese vêm celebrar. E aí o nosso bispo lá fez um contato e possibilitou essa vinda nossa para conhecer. E foi uma grande alegria ver, porque uma coisa é nós assistirmos um programa de TV, o outro é nós estarmos dentro do estúdio, como conhecendo aqui hoje, vendo como que ele funciona. Então parece que você entra na realidade do trabalho que aquele canal desenvolve. Então para nós foi uma grande alegria estarmos aqui e saber que se dentro da nossa diocese tivermos material relevante que possa interessar para o jornal também, estaremos compartilhando e quem sabe assim alastrando mais o nosso grau de conhecimento para com as pessoas e sendo cada vez mais eficientes naquilo que Jesus pediu a cada um de nós. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Padre Douglas, que é assessor diocesano de comunicação, conta um pouco da história da pastoral na diocese. Primeiro, a Diocese de Apucarana é uma diocese conciliar, então ela necessariamente precisaria dos meios de comunicação do período, da época, para articular a sua evangelização. Então, desde o início, o carisma da Diocese de Apucarana é uma diocese comunicativa, até por uma forma de unir todos os membros da Diocese de Apucarana em torno da sua liderança, que é o senhor bispo, na época, Dom Romeu Alberti. Então, surgiu o jornal Pulsando, o próprio Pulsandinho, que é um folheto litúrgico para unir toda a liturgia da Diocese de Apucarana, e também a segunda missa televisionada do Brasil, com o programa O 11 Vai à Missa, que até foi premiado a nível nacional. Então, desde o início, uma história muito bonita e muito rica no campo da comunicação. E essa comunicação foi se desenvolvendo, foi se aprimorando a cada dia, e principalmente com personalidades como a irmã Custódia Cardoso, que hoje se encontra no Santuário Nacional de Aparecida, o saudoso Monsenhor Arnaldo Beltrame, que foi até um dos assessores da comunicação a nível nacional na CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e depois foi se desenvolvendo com outros padres até chegar a minha função hoje como assessor diocesano de comunicação. Padre Alexandro Freitas, colaborador de comunicação, afirma que a diocese sempre incentivou o uso dos meios de comunicação como ferramenta de evangelização. A Diocese de Apucarana, desde o primeiro bispo, sempre foi muito antenada nas questões das comunicações, né? E nós, desde o seminário, somos inseridos neste contexto da comunicação, da importância de usarmos os meios, né? Já no seminário temos aula de comunicação, inclusive atualmente eu leciono teoria da comunicação no seminário, né, já há 4 anos, e é muito importante desde a formação sermos inseridos neste meio. E como a Diocese de um tempo para cá investiu muito, né, na comunicação pelas mídias sociais, atualmente nas redes sociais, é muito interessante esta oportunidade que a dona Cidinha e toda a equipe nos proporciona. E quando fui convidado, aceitei prontamente, né? Porque hoje precisamos estar também presente nesse meio. Padre Douglas destaca que a diocese também dá oportunidade para que os talentos sejam compartilhados. Desde o início, desde a minha infância, eu sou apaixonado pelos meios de comunicação. Então, na escola, no ensino médio, eu já
formulava um jornal estudantil, se chamava São Bartolomeu News. Então era o editor-chefe desse jornal estudantil no colégio onde eu estudava. Depois foi aprimorando, nós produzimos peças de teatro, produzimos alguns filmes caseiros com os jovens, com os estudantes, promovia eventos como debate entre os candidatos à direção do colégio e ingressei no seminário com esse gosto, com essa aptidão, podemos dizer assim, né? E os formadores, percebendo esse interesse pela evangelização através dos meios de comunicação, me ofereceram essa pós-graduação na área da comunicação com as Irmãs Paulinas, no CEPAC, o Serviço Pastoral da Comunicação, em convênio com a Pontifícia Universidade Católica Campus São Paulo. E assim, desde o seminário, como coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação, e se envolvendo com bastante pessoas, com membros que auxiliam, que ajudam a desenvolver a Pastoral da Comunicação em todas as paróquias da Diocese. E depois da ordenação, o então bispo, Dom Celso Antônio Marchiori, me colocou como assessor diocesano de comunicação. Cidinha Jardim afirma que existe muita beleza na igreja que as pessoas desconhecem e que a Diocese trabalha para que os mais diversos aspectos sejam divulgados. Eu percebo que coisas tão bonitas da nossa igreja, por exemplo, os paramentos litúrgicos que os padres usam, por que mudam as cores? Você sabe que tem pessoas que vão à missa com frequência e não sabem por quê? Acho que às vezes é ao gosto do padre que ele escolheu. Então a nossa igreja tem tanta coisa linda, que a Santa Eucaristia, a riqueza que ela é, que uma vez que você comungou o Cristo, você não precisa depois ter uma adoração depois, passar o Santíssimo no meio do povo, o Cristo já está dentro de você. Como de onde vem um vinho canônico, é diferente o vinho que é produzido, que o padre celebra, que se torna o sangue de Cristo. Então tem tanta coisa bonita na nossa igreja e eu lamento que às vezes por desconhecimento as pessoas acham que vão buscar essas verdades em outro lugar e ignoram uma riqueza tão grande como nós temos. Com o objetivo de evangelizar através das mídias sociais, a Diocese de Apucarana resolveu apostar em um canal que é dirigido por Cidinha Jardim. Visando uma perspectiva de futuro, a Diocese de Apucarana aposta em novas mídias de evangelização. Padre Douglas afirma que a igreja deve estar onde o povo está. Eu acredito que nós temos que ter uma evangelização com perspectiva de futuro. Nós não podemos oferecer o trivial, nós temos que alcançar os corações. O povo está nos meios de comunicação e eu sempre tive isso em mente, que a igreja tem que estar onde o povo está. Essa mentalidade, né, do Papa Francisco, termo utilizado uma igreja em saída, é justamente nesse sentido, ir ao encontro do povo, ir onde o povo está. A igreja sair das suas dependências, sair dos seus muros e ir até onde o povo está. E o povo está nos meios de comunicação. Inclusive, os jovens estão no meio modernos da comunicação social, inclusive um canal no YouTube, que surge com essa demanda justamente para suprir uma necessidade de evangelização. Então, nós estamos com esse canal no YouTube justamente para lançar as redes em águas mais profundas. De acordo com o Padre Douglas, ainda é preciso um trabalho de conscientização do uso das redes sociais para evangelizar. Por ser um meio de comunicação da igreja e por ser uma pastoral, ainda tem uma demanda de conscientização, inclusive da parte do clero, que precisa de uma maior conscientização da importância dos meios de comunicação no processo evangelizador. Então, nós necessitamos dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são ferramentas cruciais e fundamentais para o anúncio do Evangelho. Então, acredito que o maior obstáculo, o maior desafio da Pastoral da Comunicação hoje seja justamente uma maior conscientização, tanto do povo quanto do clero, a respeito da importância dos meios de comunicação. Para Padre Alexandro, a ideia do canal surgiu da facilidade de acesso que as redes sociais oferecem. A ideia do canal foi aproveitar mesmo esse momento das mídias sociais, da facilidade hoje de ligar uma câmera de celular, uma webcam e poder fazer um conteúdo e que chega, né, até as pessoas, que tem acesso, que tem depois também, né, assim, uma resposta das pessoas que assistem.
E hoje no canal, eu, além de fazer algumas entrevistas, quando surgem algumas ocasiões, por exemplo, o Sínodo da Amazônia, pude entrevistar Dom Luiz Soares, que é arcebispo emérito de Manaus, né? Quando tem alguma situação, Dom Carlos, acabamos de entrevistá-lo por ocasião da Romaria Diocesana, mas fixo no canal hoje eu tenho 2 quadros, que é o Papo com a Juventude e o Papo de Fé. Ambos a gente busca a juventude dentro daquelas expressões diocesanas, buscarmos, né, de fato a vivência da fé dos jovens, dos adolescentes, e no Papo de Fé conversarmos com pessoas que vão nos mostrar dentro da sua vivência de vida, seja ele padre, bispo, leigos, né, religiosos, o que eles desenvolvem e como a fé faz diferença na vida deles. Cidinha Jardim conta um pouco sobre a história do canal da Diocese de Apucarana. Começou com essa ideia de montar esse canal, me surgiu esse desejo, falei com o nosso então bispo, que era o Dom Celso Antônio Marchiori, e alguns padres também apoiaram o projeto. Aí nós criamos um espaço para o estúdio, contratamos um cinegrafista profissional, porque uma das questões que nós queríamos desde o início era primar pela qualidade. Eu sempre acreditei que para Deus nós temos que dar o melhor. Então, um profissional competente para fazer as filmagens, fazer uma boa edição. E a partir de então, nós estamos batalhando nesse meio de comunicação, aprendendo a cada dia, que eu acho que nós nunca vamos saber tudo. A cada dia aprendendo também com os nossos erros, tentando melhorar sempre. Aí, visando essas novas mídias, sabemos que hoje a internet é um acesso muito fácil, muito mais fácil das pessoas estarem diante de toda uma programação. Resolvemos criar a DATV, que é um canal no YouTube como canal oficial da Diocese de Apucarana. O DA já é a abreviação mesmo de Diocese de Apucarana. Começamos há 2 anos com esse interesse de criar programas de evangelização, fazer a cobertura de eventos, mostrar roteiros de viagens, curiosidades na diocese, diversificando o máximo possível a nossa grade. Nós sabemos que o YouTube hoje contabiliza muito questões de inscrições, né? Estamos aí com em torno de 4.000 inscritos, pode parecer bem pouco para o YouTube, mas para um canal de evangelização já sabemos que é uma conquista. A contabilização de visualização dos nossos vídeos também já está se aproximando de 200.000 visualizações. Alguns têm de interesse maior, a gente sabe que tem mais interesse, outros menos, mas nessa linha nós estamos tentando tocar. Então acreditamos que nesses 2 anos conseguimos aí trilhar uma caminhada de praticamente 500 vídeos já postados e com esses números contabilizados que já enchem o nosso coração de alegria. Segundo o Padre Douglas, as redes sociais são ferramentas úteis no que a Igreja chama de nova evangelização, uma vez que as redes modificaram até mesmo a forma como as pessoas se relacionam. Além lá no Vaticano ter um dicastério para a comunicação, tem um outro departamento que é sobre uma nova evangelização. Então nós temos que atualizar essa evangelização, estudar, analisar formas e meios eficazes da atualidade para atingir os corações. Então a Igreja tem essa preocupação, a Igreja tem isso em mente, que nós devemos sim ter uma perspectiva de futuro, uma projeção de futuro e garantir a Igreja do futuro justamente com essa nova forma de se relacionar. Cidinha aponta ainda que as redes sociais auxiliam no compartilhamento dos trabalhos da Diocese. Hoje nós sabemos que os vídeos pelo YouTube, não sendo muito longos, a facilidade dele até no WhatsApp as pessoas acessam com mais facilidade. Então, a partir do momento que o vídeo é postado no canal, nós já compartilhamos no Facebook, compartilhamos nos WhatsApps e normalmente o que é interessante, cada entrevistado que a gente traz e grava o programa, eles também compartilham com contatos deles. Então é uma rede que vai se formando e se expandindo, né? Recentemente mesmo entrevistei um padre lá da Bahia que passava pela nossa cidade. Ele já levou novos inscritos lá da Bahia, já também acessaram o canal, já compartilharam e o YouTube ele está atento a essa área geográfica, que é uma coisa muito importante também. Não ser um canal localizado só daquela região perde um pouco da credibilidade.
Eu, quando faço minhas viagens para as gravações, sempre os guias turísticos que nos dão as coordenadas, peço para se inscreverem no canal também, para dar essa pulverização, para mostrar que ele vai pontuando, porque o controle do YouTube é uma coisa assim fantástica realmente nesse acompanhamento deles. E os padres também colaboram, desenvolvendo conteúdo para o canal. Padre Alexandro conta um pouco da experiência de ter produzido um documentário sobre Santa Dulce dos Pobres. Quando apresentamos o projeto de fazermos um documentário sobre Santa Dulce, né, apresentei porque sou muito devoto desde sempre, né, desde que soube da história, fui atrás e fiquei muito devoto. Apresentei o projeto e foi aprovado. E fomos então em setembro do ano passado a Salvador, né? Foi um presente belíssimo poder estar lá, conhecer as obras, né? E trazermos um pouquinho de toda essa história bonita de Santa Dulce para a nossa diocese. Foi um documentário de 5 episódios que foi ao ar na semana da canonização, né? Chama Dulce a Santa do Brasil. Foi muito bonito, foi uma experiência enriquecedora, né? Ver pessoas que acompanharam conosco, vivenciaram conosco e puderam conhecer mais a nossa santa, ficarem devotos, amarem mais a nossa santa brasileira. Foi um projeto assim muito bonito. Pensá-lo foi maravilhoso, realizá-lo então não tem preço, né? Foi incrível poder realizar um projeto que pensamos assim de forma despretensiosa, foi apoiado desde o começo pela diretora do canal, né? E nos incentivou em tudo que precisamos. Contamos também com a colaboração de muita gente, né? Lá mesmo de Salvador, e foi muito bonito realizar esse trabalho. Em Salvador nós tivemos contato com as pessoas que trabalham nas mais diversas dimensões das obras sociais, também com a Maria Rita, que é a superintendente, com o arcebispo, né, Dom Murilo, nos concedeu uma entrevista, nos recebendo na sua casa, também foi uma surpresa assim, muito bonita, né? E pudemos mostrar um material muito interessante. Fizemos assim um contato bonito também com o setor de jornalismo lá das obras sociais, né? E podemos trocar essas experiências, que é muito bonito e muito gratificante. Padre Alexandro conta também como são os quadros que desenvolve para o canal. O canal hoje ele é bem diversificado, né? Os meus quadros você vai encontrar desde assim, informações muito interessantes, até mesmo torta na cara, que foi com um grupo de adolescentes, adoraram tacar torta na cara do padre, né? Tivemos também algumas tags com seminaristas, entrevistas muito relevantes com as equipes de Nossa Senhora, com bispos, com padres, é muito interessante, né? Padre Douglas, além de assessor, também produz conteúdo para o canal da Diocese. O trabalho de assessor, na verdade, é a condução, né? É tipo um pai de família que está ali para cuidar, para amar e para indicar o caminho que deve ser seguido, né? Nós temos vários outros membros, uma coordenação da Pastoral da Comunicação, que é para articular, para executar os trabalhos. Então, o trabalho do assessor é justamente esse, de cuidar, de zelar, de indicar o caminho que devemos seguir. Eu tenho um quadro na grade de programação do canal no YouTube que se chama Uma Mensagem para Você, que é uma mensagem justamente motivacional, uma mensagem de esperança, uma mensagem de estímulo para as pessoas que acompanham o canal no YouTube. Cidinha Jardim veicula no canal também suas experiências em viagens, como maneira de compartilhar a riqueza cultural da igreja. Recentemente eu estive em Orlando, até numa viagem familiar, e visitei a igreja de Rainha do Universo. E eu encontrei lá, como eu não tinha visto em nenhuma igreja, uma estátua de São Paulo, toda feita em bronze, em tamanho natural, como se ele estivesse escrevendo as cartas dele com uma pena, o papel, como papel, mas feito em cobre, com as letras, o tinteiro onde ele pegaria, a expressão dos olhos, os dentes de Paulo. Foi algo que me emocionou tanto que eu falei, a gente vê às vezes numa foto de Paulo, uma imagem dele em pé, máximo que você vê, naquela atitude de escrita assim. Então cada lugar que eu vou me desperta isso. Eu acho que é uma riqueza tão bonita para mostrar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho que tem beleza em todos os lugares, né? Só que nós temos que abrir os nossos olhos para essa beleza. Então por isso que eu gosto muito de fazer esse tipo de viagens também e saber que não é acessível a todo mundo alguns lugares pela distância, pelas condições de viajar.
E você poder ir até lá e trazer a cada um, não numa linguagem jornalística profissional, mas numa linguagem de quem ama aquela igreja, aquele lugar que pisou, sendo que ali é um lugar sagrado, que te trouxe emoção, que às vezes fez você derrubar lágrimas ali também, e transmitir isso para as pessoas, eu percebo que consegue realmente chegar no coração deles, porque o feedback é muito gostoso depois das pessoas falarem: nossa, foi assim emocionante ter conhecido com você o túmulo onde Jesus foi enterrado, foi uma coisa maravilhosa. Quando você chorou lá, eu chorei também quando eu estava assistindo. Então é isso que me dá essa realização de fazer esse trabalho com imenso amor, porque é um trabalho voluntário que eu faço, porque eu amo a minha igreja e tudo aquilo que eu puder mostrar de bom que acontece nela, eu vou mostrar. Eu falo que a mídia secular vai buscar exatamente o pouco que não é bom. Nós, como católicos, temos a obrigação de mostrar o que realmente é bom e tem muita coisa. E Padre Douglas faz um apelo para que as pessoas acreditem nos meios de comunicação como ferramenta de evangelização. Eu peço que as pessoas acreditem nos meios de comunicação como uma ferramenta da igreja para anunciar a boa nova a todas as criaturas. É um apelo que eu acho que a igreja deve fazer constantemente para todos os padres, lideranças, fiéis, leigos das nossas mais diversas comunidades espalhadas por todo o Brasil, que acreditem nos meios de comunicação, que invistam e que tomem posse de um instrumento tão eficaz e tão valioso que, se Jesus estivesse hoje, sem sombra de dúvidas, utilizaria todos eles para alcançar os corações. Então essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, evangelizar através dos meios de comunicação. E a visita da Pastoral da Comunicação aos estúdios da Rede Vida culminou na celebração de Santa Missa no Santuário da Vida. Confira! A missa no Santuário da Vida foi presidida por Padre Douglas Felipe e concelebrada pelo Padre Alexandre Freitas e Padre Idair Perina, e contou com o serviço do altar da equipe de comunicação da Diocese de Apucarana. Partindo do Evangelho de Mateus, onde Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, Padre Douglas ensina que Jesus compartilhou o Pai com cada um. Jesus é mestre, Jesus é o Senhor da nossa história, Jesus é o Senhor da nossa existência, Jesus é o Senhor da nossa vida. E como mestre e Senhor, Ele nos ensina, Ele compartilha o Pai conosco. Não é à toa que a primeira palavra mencionada na oração do Pai Nosso, conhecida também como oração universal, é Pai. Pai nosso que estais nos céus. Jesus quer compartilhar o Pai com cada um de nós. Jesus não é individualista, Jesus não é narcisista, Jesus não é egocentrista, muito pelo contrário, Ele quer compartilhar o Pai Celeste com todos nós. Por isso que Ele ensina a oração do Pai Nosso, por isso que Ele transmite justamente o Pai para nós. Isso é teologia da revelação, teologia fundamental. Quem me vê é o Pai que está vendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que indica o caminho que devemos seguir. Jesus mostra o caminho que devemos seguir. Jesus mostra de forma muito nítida, clara, objetiva e didática como podemos chegar ao Pai, como podemos tecer um diálogo com o Pai, como nós podemos chamar esse Deus de Pai que cuida, que ama e que nunca irá nos abandonar. Esse Deus está presente na nossa vida. E assim como Jesus nos ensinou, que nós também possamos compartilhar o Pai com os nossos irmãos. Jesus não pegou o Pai de forma individualista e guardou para si, tomando posse como um objeto. Muito pelo contrário, Jesus veio trazer o Pai
a cada um de nós. E nós também temos condições de compartilhar o Pai com os nossos irmãos e irmãs, com aqueles que estão próximos de cada um de nós. Que nós possamos mostrar o Pai que se revela em Jesus Cristo e que vem ao nosso encontro a todo instante. E esta foi mais uma edição do Jornada Missão de Vida. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até a próxima. Rede Vida, 25 anos de boa notícia.